Olá, gente, a paz do Senhor. Estou aqui de volta com mais um vídeo para trazer uma reflexão para nós. E nessa reflexão eu vou falar de uma personagem bíblica que é bem conhecida, que está no livro de 1 Reis e também está no livro de 2 Reis 18 também, essa mesma história, que é sobre Josafá e Acabe, né? Uma aliança que Josafá fez com Acabe. Mas antes, quero pedir para vocês que você, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscrevam, dê o like, compartilhe, comente alguma coisa para o YouTube divulgar para outra pessoa, mais pessoas, certo, gente? Eu quero falar a respeito da aliança de Josafá com Acabe, que foi uma coisa assim imprevisível. Josafá, ele sai de Judá e vai a Jerusalém visitar a casa de Acabe. E aí, quando ele chega lá, Acabe estava em um dilema, porque estava já com 3 anos que não existia mais guerra entre ele e. Como é o nome da tribo? Ramote Gileade. Tá, já estava com 3 anos que estava, ó, apaziguado já, mas ali era necessário retomar a guerra entre aquele povo, que era o povo da Síria. E aí o que acontece? Josafá chega para visitar Acabe e Acabe lança a pergunta para ele. E então, quando Acabe pergunta a Josafá se ele que estava disposto, que diz assim: e o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então disse ele a Josafá. Porque Josafá chega lá no período que eles estavam já se organizando para fazer isso aí ele diz assim: então disse ele a Josafá: irás tu comigo a peleja, a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Aí eu olhando essa história, gente, que assim, Josafá, um homem temente a Deus, Acabe já tinha apostatado da fé, já tinha negado o nome de Deus quando ele se tornou rei de Israel, e ali ele tinha recebido uma ordem para não casar com o povo estranho, e ele casou logo com Jezabel, que era uma mulher manipuladora, idólatra, e ali ele casa com ela, já desobedeceu todas as ordens divinas. E ali Josafá sabia disso. E o que eu vejo a respeito de Josafá, ele não teve assim nenhum momento para ele pensar, não, vou pensar, vou orar a Deus, perguntar se Deus vai querer que eu vou com você nessa guerra. Não, ele disse, eu vou. Olha aí o que ele diz, gente. Oh, eu serei como tu és e o meu povo como o teu povo. Ele deu a palavra ali de imediato para Acabe, eu vou. Só que teve um momento que ele chegou, quando que Acabe ele tinha o costume de chamar os profetas deles, da época lá, que ele tinha muito profeta. Quando você vai para a 2 Reis 18, você observa, segundas crônicas, né? Que você observa de quantos profetas existiam ali quando Elias foi como é que se diz? Foi confrontar com os profetas de Baal. Quantos profetas tinha? 400 profetas que tinha aqui quando Acabe chamou para profetizar para eles, perguntando se era para eles ir a Ramote de Gileade para guerrear contra os sírios. E aí o que acontece? Apareceu os 400 profetas bajulando ele, dizendo que era para ele fazer isso. Aí o que ele fez? Porém, Josafá ficou com uma pulga atrás da orelha, um ditado popular, né? Aí o que ele fez? Tem mais algum outro profeta que assim que eu possa ouvir? Aí o que Acabe disse? Existe um profeta, porém eu odeio ele. Olha o ponto. Eu odeio ele. Porque tudo que eu chamo para ele falar para mim, ele só fala coisa ruim.
E aí o que Josafá ainda diz assim, pois manda chamar ele, quero ouvir ele. Eles manda chamar o profeta. Quando eles chegam lá, porque os profetas lá profetizaram que era para ele ir para Ramote de Gileade, que Deus ia dar vitória contra o povo sírio. Lá eles disseram, todos disseram pela mesma boca, os 400 profetas. Mas quando Micaías, que foi o profeta de Deus, um homem de Deus, enviado por Deus, cheio do Espírito Santo, o que foi que ele disse quando ele chegou lá? Porque Josafá, aí depois, porque Josafá chamou. Aí, então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: traze-me depressa a Micaías, filho de Elá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. Ele estava sentado no trono. E aí, quando Micaías chega até ele, mas antes de Micaías chegar, os outros profetas já fizeram o quê? Ameaçaram Micaías a falar tudo aquilo que eles estavam falando, que foi um chamado Zedequias, que chegou para Micaías já ameaçando ele. E aí, o que acontece? Quando Micaías chega perto dele, aí ele pergunta para Micaías. Aí Micaías disse assim, aí os profetas profetizaram assim, dizendo sobre Ramote de Gileade. E aí, quando eles chegaram, aí Micaías vai e disse para ele, viva o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. Porque os outros profetas tinham dito para ele o quê? Que era para eles falarem só o que eles estavam dizendo, para ele confirmar o que os outros estavam dizendo. Porém, Micaías chegou para ele e disse a verdade, o que o Senhor tinha dito, que ele ia, mas ele não ia voltar. Aí veio um opa na cara de Micaías. Aí o que eu quero falar sobre isso, gente? Essa reflexão é porque, assim, Josafá era um homem de Deus, um homem que estava sendo rei de Judá, um homem que estava sendo direcionado por Deus ali para conduzir o povo de Judá. E ele vai fazer uma visita a Acabe e de repente ele esquece que ele era um homem direcionado por Deus e foi ser direcionado por quem? Por Acabe, um homem que tinha apostatado da fé e ele era assim um homem ímpio, porque mais na frente nós vamos entender isso, que ele se tornou ímpio. E aí o que acontece? Micaías profetizou dizendo que ele não ia voltar. E aí o que ele fez? Deram um tapa de Micaías, e aí ele disse assim, manda prender ele a pão e água, para quando eu voltar, eu vou resolver isso. Micaías disse para ele, se tu voltares, eu não falei da boca do meu Deus, o que meu Deus mandou falar. E aí o que acontece com isso, gente? Eles vão para a guerra. O que eu vejo que Josafá, ele sendo um homem temente, mesmo Micaías, falando totalmente o contrário, ele estava sentado no mesmo trono, lado a lado com Acabe. Será se ele não percebeu, um homem que era direcionado por Deus, ele não percebeu de todos os 400 profetas que falou, e Micaías falou literalmente diferente, e ele não se tocou, ele estava tão ali envolvido no que Acabe tinha dito, no projeto de Acabe, que ele esqueceu do que Deus tinha falado no cenário que estava acontecendo ali. Porque ali estava ele no trono, tinha 400 profetas e mais outras pessoas. Era multidão de gente. E o que acontece? Micaías apanhou no meio daquela multidão e Acabe não defendeu e não desistiu de ir à guerra com Acabe não, gente. Josafá não desistiu de ir à guerra com Acabe. Ele simplesmente ele foi, porém ele foi de vestes reais. Se você for observar, parece que Acabe ele temeu mais de ir para essa guerra do que o próprio Josafá. Por quê? Acabe, quando Micaías disse que ele não ia voltar, o que Acabe fez? Ele tirou as vestes reais, ele usou roupas normal, como as outras pessoas que foram para a guerra. Exatamente para ele ser confundido. E ele deixou o quê? Que Josafá fosse de vestes reais. Será se ele não pensou naquele momento ali, não, eu vou vestido normal e eles não vão me tocar porque eu vou estar igual aos outros. E Josafá, ele vai de vestes reais, o povo vai matar ele pensando que seja eu. Será se Acabe não pensou isso? E Josafá não se tocou. E aí o que acontece? Eles foram, tá lá fora. E aí o que acontece? Eles foram
E aí, a vovó tá fazendo vídeo, a vovó tá fazendo vídeo. E aí, o que que acontece ali? Eles vão, e o que que acontece? Josafá, quando ele ia ser atacado, que ele grita, foi que o povo inimigo ouviram o grito dele e perceberam que ele não era Acabe. E ali ele se salvou por causa do grito. Por causa do grito, Deus teve misericórdia dele. E aí o que eu quero dizer para nós? Será se nós também não estamos nos embaraçando com coisa, com palavra de homens da terra, que não é inspirado por Deus, e nós estamos deixando o verdadeiro chamado de Deus, que nós estamos deixando de lado aquilo que o Senhor nos chamou para nós fazer, e nós querendo fazer aliança com pessoas que outrora foi ungido de Deus, só que hoje não é mais, e nós esquecemos e estamos todo o tempo fazendo aliança com esse tipo de pessoas? É algo a se pensar. Porque se Acabe foi colocado ali por Deus e ali ele apostatou da fé, Josafá sabia disso. E por que que Josafá não ficou atento e não se reuniu ali com o povo? Ele era para ele ter dito assim, não, eu vim aqui, mas eu não vou para a guerra porque o Senhor não me falou nada. Mas ele pediu outro homem para profetizar, Micaías profetizou, mas ele não se atentou para o que Deus falou na boca de Micaías. Como hoje também está acontecendo muito. Hoje existe muitos que não estão se atentando para o que Deus está falando na boca de muitos profetas. Ah, não, irmão, irmã, a profecia, a verdadeira profecia está aqui na Bíblia. É sim, com certeza. Com certeza. Está aqui, ó, escrito. Mas baseado aqui, o Senhor usa homens e mulheres para pronunciar algo para nós, nos advertindo contra coisas que é para nós não fazer. Agora, cabe a mim e a você a ouvir o que Deus tem a falar. É tipo algo que aconteceu um dia desse, porque desse negócio de dizer, esse negócio de profecia não existe. Certo que tem uns profetas sem respaldo bíblico que só Jesus na causa. Que não tem nada de Deus, a pessoa falando só da carne, só da emoção, porque acontece, às vezes a pessoa fala que Deus manda e que Deus não manda. Tem muitos profetas usados por Deus, gente. Muitos profetas usados por Deus, que falam o que Deus mandou bem aqui para a pessoa, e terminando de falar aquilo que Deus mandou, ele termina de falar aquilo que ele está sentindo do coração dele mesmo, para a pessoa, sem ser o Espírito Santo. Você sabia disso? Pois é. E baseado nessa história, o que acontece? Josafá ele foi repreendido. Deus repreendeu Josafá porque ele fez isso. Deus levantou o profeta Jeú, que ele era profeta naquela época, e ele foi lá na casa de Josafá. Quando ele chega na casa de Josafá, ele diz que Deus tinha mandado ele ir lá para dizer para ele, por que tu fez aliança com o ímpio? E ali Deus manda dizer para ele que ele estava triste com ele, Josafá. Aí o que Josafá fez? Josafá se rendeu aos pés do Senhor, se arrependeu, e ali ele diz que ele estava ali confessando a Deus os pecados, e ele convocou o povo também para se arrepender e para jejuar. E ali, porque ele fez isso, o Senhor perdoou ele e o povo que estava com ele, gente. E é hoje que nós estamos precisando fazer isso também. Reconhecer que nós estamos precisando de se arrepender urgentemente. Olhar para Jesus e dizer, Senhor, me ensina, quebranta o meu coração, mostra-me o meu pecado. Porque hoje nós estamos vivendo em um tempo que o povo só quer ver o pecado nos outros, mas não quer ver o seu. Mas nós precisamos hoje orar a Deus e dizer, Deus, mostra-me o meu pecado, para que eu venha me arrepender, Senhor. E me leva, Senhor, a fazer jejum de arrependimento. Eu vi um vídeo na live um dia desse de um pastor conhecido, ele falando que as pessoas querem jejuar com todo tipo de propósito, mas não quer um jejum de quebrantamento de coração, de arrependimento e para Deus perdoar os pecados. É exatamente isso. Porque nós só queremos ver o erro no outro. Alguém errou, alguém pecou, alguém caiu. E eu? Será se eu, na minha caminhada também, eu não posso tropeçar em uma pedra e matar? Sempre mostrando para a pessoa que eu estou de pé. Estou por cima da carne seca, como diz uma irmã que já dorme do Senhor, dizia.
Nós precisamos abrir os nossos olhos e reconhecer que nós erramos todo dia e precisamos de um conserto diante de Deus. Josafá, ele errou feio. Ele errou feio, porque ele não ouviu a voz de Deus através do profeta Micaías. Mas o Senhor usou o profeta Jeú, o profeta Jeú, para repreender ele, e ele aceitou a repreensão. Agora imagine um líder, gente. Ele era o rei de Judá. E o profeta Jeú chega ali, ó, repreende ele, ele aceita. Será que existe hoje líder? Me conta, gente. Gente, escreve aqui. Se você conhece líder hoje que aceita a repreensão de alguém que chega repreendendo ele pelo erro que ele cometeu. Você conhece? Me diga aqui se você conhece, porque está escasso. Os líderes hoje, eles acham que eles têm todo o poder que está ali na mão dele. Ele acha que quem está ao redor dele, meu Deus, que quem está ali ao seu redor é obrigado a obedecer ele por tudo, em tudo. Mas ele não pode ouvir repreensão de ninguém, porque ele é o maioral e ele é o perfeito e ninguém pode dizer nada, porque ele está perfeito. Vocês já pararam para pensar que nós estamos vivendo isso, gente? Pois é. É nessa reflexão que eu quero abrir os nossos olhos sobre isso, que nós venhamos entender que todos nós somos pecadores e precisamos reconhecer e descer e pedir perdão a Deus e pedir ao Senhor que o Senhor venha nos perdoar e que o Senhor venha nos dar mais oportunidade para nós sermos cheios do Espírito Santo, que o Senhor venha nos encher com a presença dele, que o Espírito Santo venha sobre nós, que o Senhor nos traga o dom do discernimento, o dom de profecia, o dom de cura, e assim vai, irmãos. Precisamos reconhecer quem somos. Josafá reconheceu quem ele era. Mas aquele momento que ele estava com a venda nos olhos que ele não percebeu. Mas quando Deus envia o profeta na casa dele, ele abriu os olhos dele, que o Senhor vinha levantar homem, liderança com o coração quebrantado na presença do Senhor, que não rejeite a mensagem que vem do céu. Mas a mensagem do céu não é a falsa profecia, não. Mas a mensagem que vem do céu para repreender ele, para repreender você, para repreender a mim, que nós venhamos receber a repreensão que vem do céu para nós melhorarmos como cristão aqui na terra, porque nós estamos aqui de passagem. A nossa morada não é aqui, gente. Se você estiver pensando que a sua morada é aqui, você está enganado. Qualquer momento você pode morrer e aqui acabou-se para você. Sua estadia não é aqui, por isso vamos viver aqui desse jeito. A minha estadia não é aqui, eu tenho uma nova casa. Eu não tenho essa casa aqui, a minha casa é lá na eternidade com Jesus. Quando nós temos esse pensamento, nós temos facilidade de se arrepender do nosso erro, de abrir o nosso coração para Deus e pedir perdão, e de pedir perdão às pessoas. Entendeu, gente? Pois é sobre isso, gente. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.